10 frases que você fala errado em alemão sem perceber. Ravile, eu já passei dessa fase de falar a idade, eu já sei que é com verbo sein. Não, eu sei que não é ich habe, eu sei que é ich bin. Não vou falar disso. Ravile, eu também já sei que para falar no passado, quando envolve um deslocamento ali, eu não vou usar o verbo haben para ajudar a falar no passado. Isso eu já aprendi, eu sei que é ich bin nach Hause gegangen e não ich habe. Já aprendi isso. Não vou falar disso também. Então você pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo que a gente vai sair daquele óbvio basicão. Eu vou entrar em discussões um pouquinho mais profundas, mas nada de nível avançado ou coisa assim. São frases básicas que eu acho que você tá falando errado em alemão e a gente vai corrigir hoje, beleza? Isso aqui é um aquecimento para o nosso evento Independência no Alemão, que vai começar no dia 19 de maio. 19 a 23 de maio a gente tem um encontro para quem quer falar alemão com mais confiança no dia a dia. Quais são essas frases, então, que eu vou te mostrar hoje, que você vai se surpreender com o nosso bate-papo aqui? Olha só, vamos começar com uma coisa bem interessante. Sabe quando você está argumentando com alguém e você coloca seu ponto de vista, você argumenta e você está certa naquilo que você está falando? Então imagine só que você fala assim, poxa fulano, você não está aprendendo alemão direito porque você não está usando as estratégias mais eficientes para você aprender direito. Né? Se você quer falar alemão, o alemão do dia a dia, soar de uma forma mais natural, se conectar melhor com a galera, fazer amizade mais facilmente e as pessoas se reconhecerem em você, você conseguir mostrar mais quem você é, eu recomendo você usar o método ADD. Só que a pessoa ela não conhece esse método ADD, ela vai para o caminho tradicional. Ela fala, não, eu vou fazer a escola aqui em alemão, que é o que é o que me indicaram, é o correto a fazer. E aí ela faz, um ano depois, olha para trás e fala, rapaz, só estudei gramática, não consigo, tem até certificado, mas na hora de falar não consigo. Então essa pessoa quebrou a cara. E aí você que aplicou o método ADD, que é o método alemão do dia a dia, você chega para essa pessoa e fala o seguinte: Siehst du? So funktioniert es. Né? Tá vendo? É assim que funciona. Ich bin richtig. Mas aí você fala isso aqui e na última frase você já tem aquela pulguinha atrás da orelha, né? Você fala, poxa, ich bin richtig ou é outra coisa? Aí você fica com aquela dúvida e tudo mais. Você vai e pergunta pro professor e aí o professor te esclarece. Ele fala, não, né, você falou bem tudo ali, mas ich bin richtig, para quando você vai falar de ideias, para quando você quer reforçar que estava certo ou certa em relação a algum conteúdo que envolve argumento, não é ich bin richtig. Nesse caso, você vai falar ich habe recht. E porque muito brasileiro e muita brasileira, na hora de falar assim, eu tô certa naquilo que eu tô falando, né, no meu argumento, por que usa assim, ich bin richtig? Porque traduz ao pé da letra. Então, em português não, eu tô certo, pô. Eu tô certo no que eu tô falando aqui. Como é que em alemão eu tô certo? Eu estou, ich bin, certo, richtig. Ich bin richtig, eu tô certo. Mas não vai servir. Não é que essa frase gramaticalmente ela tá errada ou que ela nunca faz sentido. É que nesse contexto de argumento, de estar correto em relação a algum conteúdo, né, que envolve uma possível discussão ali de ideias e tal, inclusive até de eventual ponto de vista, você fala assim, não, ich habe recht. Ich habe recht. Beleza? Tá ok, Ravile. Então, quando é que eu vou usar ich bin richtig, já que você falou que é uma possibilidade? Você vai usar para um contexto muito mais prático. Então, imagine só que você, se um professor te faz uma pergunta, e aí você só quer confirmar se sua resposta está certa. Ele fala bem assim, o professor fala bem assim, ô Joana, quem disse isso? Foi Platão ou Aristóteles? Aí você pensa um pouquinho, você fala, Platão. Ich bin richtig, oder? Ich bin richtig, oder? Tá certo você falar isso nesse contexto. Por quê? Porque envolve algo mais prático, mais objetivo, envolve um conhecimento específico ali. Entendeu? Então, você chega pro professor e fala, Ich bin richtig, oder? Ou seja, eu tô certo em relação a essas opções que você me deu aqui, né? Ou uma outra opção para você entender melhor. Imagine só que você quer ir lá na Receita Federal Alemã
no escritório, nesse órgão público para resolver sua questão ali do seu imposto. Aí você entra no local, no prédio, só que você não sabe se você está no lugar certo ou não, porque tem várias salas, várias coisas, vários órgãos públicos ali naquele prédio. Aí você olha assim, deixa eu ver se eu coloquei a frase para você aqui. Coloquei, imagine só, ó. Entschuldigung, bin ich richtig beim Finanzamt? Ou seja, com licença, eu tô no lugar certo aqui na Receita Federal? Esse é o sentido dessa frase. Aí a pessoa pode falar assim, ja, Sie sind richtig. Ou seja, é um contexto muito prático, né, de você realmente querer saber se você está no local correto, né? Aqui, por exemplo, não tem lógica você falar assim, habe ich recht? Né? Eu tenho razão. Cara, não tem a ver com argumento. Não tem a ver com uma discussão sobre alguma coisa. Tem a ver com algo muito mais prático. Percebe, então, a diferença entre ich bin richtig e ich habe recht? Parece que você pode usar de qualquer jeito, mas não. Se você usar do jeito que você acha que é em português, ou que se falaria em português, em alemão vai soar estranho. Vai soar estranho, beleza? Ravili, me dá mais um exemplo só para fixar o negócio. Vamos lá. Imagine só que você recebeu informação de um funcionário e aí você fala assim, cara, esse funcionário aqui me passou insegurança. Eu vou naquele outro lá. Aí você vai para o outro lado do balcão para perguntar para o funcionário mais velho ali, aparentemente mais experiente, que tem mais informações sobre a atividade lá e tal. Aí você cola ali no outro funcionário e você chega para esse funcionário e faz o seguinte. Você explica a informação que te deram, aí olha para a pessoa e fala, bin ich richtig informiert? Ou seja, eu recebi a informação certa? Então, percebe que ich bin richtig não é sinônimo de ich habe recht? Aqui também não daria para falar eu tenho razão ou coisa nesse sentido. Eu fui informado ou fui informada corretamente? Então aí a gente já matou a primeira frase que você possivelmente falava errado em alemão e eu espero que a partir de agora não mais. Bora para a segunda? A segunda é a seguinte, essa aqui é muito interessante. É de novo o lance da tradução em português. Você pensa em português na hora de traduzir para o alemão da merda. Que é o seguinte. E aí, meu brother, você tá livre no final de semana? Hoje é sexta, né? Já liga pro brother ali ou manda um áudio, né, no WhatsApp. E aí, me fala, meu brother. E aí, tá livre no final de semana? Ó, você está livre. Olha como a gente fala em português, né? Você está. Aí você quer falar em alemão. Aí você fala, beleza, você está livre. Em alemão deve ser a mesma coisa. Vou largar o doce aqui. Bist du frei am Wochenende? Né? Bist du am Wochenende frei? Você está livre no final de semana? Será que essa pergunta está certa? Né? Bist du frei ou ich bin frei? Você quer falar que está livre. Né? Ich bin frei, eu estou livre. Né? No sentido de não ter compromisso. Tá certo isso? Será? Não. Para esse contexto, não. Soa muito estranho em alemão para esse contexto. Em alemão você vai falar ich habe frei. O verbo haben nesse contexto. Porque quando você fala em alemão assim, ich bin frei, soa muito mais para eu sou uma pessoa livre. Você não está presa, você não está na prisão, então você é uma pessoa livre. Ich bin frei. Eu sou livre para fazer o que eu quiser e tal. Vai mais para esse sentido. Agora, se você quiser dizer, eu não tenho compromisso, eu não tenho escola, eu não tenho trabalho, eu não tenho faculdade, né? Não vou trabalhar, tô livre. Aí o verbo é ser haben. Ich habe frei. Então, vou colocar aqui para você na tela. Não vai rolar dizer ich bin frei nesse contexto. Então, você vai falar ich habe frei. Beleza? Show de bola. Essa foi a segunda frase. Terceira frase que possivelmente você fala errado ou você tem dúvida na hora de falar. Você fala assim, como é que eu vou falar isso aqui? Eu já suspeito que não é desse jeito. Né? Principalmente se você tem um pouquinho mais de desenvoltura no idioma, tem muita coisa que você suspeita, né? Você fala assim, pô, eu acho que não deve ser assim não e tal. É quando você quer falar assim, tô brincando, pô. Tô brincando. Tô zoando, né? O velho tô zoando. Tô brincando. Você dá aquela... Você zoa a pessoa ali um pouquinho. Ou então você usa isso, às vezes você tava falando sério, a pessoa ficou puta, aí você fala, não, tô brincando, tá brincando nada, tá falando sério.
Em alemão, como é que é esse tô brincando? Ó, o verbo brincar em alemão é spielen. É esse verbo que eu vou usar então? Deve ser, né? Deve ser. Significa brincar. Em português, brincar. Tô brincando. Né? Então, em alemão deve ser ich spiele. Tô brincando. Vou botar aqui na tela para você. Ich spiele. Tô brincando. Será? Não vai rolar. Não vai rolar. É como o Rodrigues, né, o Rafael Rodrigues colocou aí. Né? Ich mache Spaß. Se quiser, o que é mais usado ainda é botar a palavra nua na frase que ele escreveu. É você colocar a palavra nua. Ich mache nur Spaß. Que é o velho só tô brincando. Ich mache nur Spaß. Na prática, a galera não fala essa frase toda, não. Fala mais assim, no Spaß. Ou só a palavra Spaß. E aí o que é que vai dizer? É o contexto e a entonação também, né? Quando você fala assim, Spaß, né? Zoeira, pô, relaxa. Então, nua Spaß também daria, né? Nua Spaß, só brincando, só zoeira. Dá pra falar a frase toda? Dá também, não tem nada de errado. Mas se você quiser facilitar, falar de forma mais prática, mais natural ainda, nua Spaß ou só Spaß. Então, falar eu estou brincando e traduzir literalmente não faz sentido nesse contexto. Então, aqui, ó. Ich mache nur Spaß. E na linguagem falada, é muito comum você eliminar a letra E da conjugação do verbo em primeira pessoa. Então, ao invés de falar ich mache, só falar ich mach. E aí vai soar como um CH rasgado, né? Ich mach. É como se você falasse mesmo a palavra mar, né? Ah, tô aqui em frente ao mar. Só que você exagera, né? Tô aqui em frente ao mar. Então, é como se fosse esse som. E aí, ich mach nur Spaß. Na linguagem falada, é o pau que quebra, né? Pau quebra não, é o que rola. A galera fala desse jeito. Pera que eu já tô na próxima. Vamos pra próxima. Ó, a pessoa te fala um negócio, que inclusive é o que eu tô te falando nessa aula aqui, né? Te mostrando algumas coisas e te mostrando como é que é em alemão. Imagine só que você, em algum momento aqui até agora, você pensou, Ravile, realmente faz sentido o que você tá falando e tal. Faz sentido não traduzir literalmente, né? Então eu te falo uma coisa que na sua cabeça faz sentido. Como é que fala isso em alemão? Tem gente, até nativos, tem nativos que faz isso, que pega do inglês aquela frase it makes sense, né? Ou seja, né, faz sentido, it makes sense, traduz literalmente para o alemão e aí fala es macht Sinn, que é essa frase aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Es macht Sinn. Só que isso aqui não é alemão padrão, não. Isso aqui né, eles puxam do inglês, que inclusive está cada vez mais na moda isso, né? O alemão está introduzindo cada vez mais inglês ali na fala. Só que isso aqui não é a versão alemã da expressão. Isso aqui também não é um alemão muito legal para muita gente. Para muito nativo, se você fala assim, o nativo que fala um alemão mais legalzinho vai falar es ergibt Sinn. No teu lugar, eu usaria essa opção aqui, embora eu sou muito fã da linguagem coloquial e tal, só que claro que tem alguns limites ali que eu coloco para mim. Então, um é esse. Eu prefiro falar es ergibt Sinn do que falar es macht Sinn. E eu percebo isso nesses 9 anos que eu lido com vários nativos e nativas e tal. Aí eu percebo quem é que fala es macht Sinn e es ergibt Sinn. E aí eu prefiro usar essa versão aqui, beleza? Não que a outra está errada ou ninguém vai entender, não é isso. Vão te entender. Está conjugado corretamente aqui, não tem erro gramatical, mas essa versão aqui, ela é mais alemã. Es ergibt Sinn, beleza? Bora para uma próxima agora, que é o 5º erro que você provavelmente está cometendo quando você vai falar alemão. Imagine que você está fazendo um curso de alemão. E aí você, na hora de preencher um formulário, você quer colocar que é o quê? Que é estudante. Você está estudando alemão, então você é estudante. Na hora de colocar ali seu status no momento, etc. Então, sou estudante. E aí você escreve no formulário assim, Ich bin
Studentin, né? Já que versão feminina ali, ich bin Studentin. Eu sou estudante. Quem receber aquele formulário, o nativo, o que é que ele vai pensar? Ele vai pensar que você é uma graduanda, que você está na universidade. Quando você coloca ich bin Studentin. E eu sei que na sua cabeça agora é assim, cara, mas não faz sentido, né? Porque a palavra significa estudante. Eu estou colocando eu sou estudante. Como é que eles pegam uma palavra e levam para esse sentido de faculdade? Pois é, a gente não pode brigar com o idioma. A partir do momento que você tem a informação de que algo é de um jeito na cabeça de alemães ou é desse jeito no idioma alemão, só respeita. Você pode até achar curioso, não tem problema nenhum, você é curioso e tal, mas depois seu pensamento levar pro, interessante, curioso, já vai pro respeito, vou usar desse jeito. Se você bater cabeça e falar assim, nossa, estranho, né? Como é que esse povo inventa cada moda que não sei o quê? Aí o seu cérebro ele cria uma resistência e vai fazendo isso com várias outras frases, expressões ou até assuntos gramaticais em alemão que você não concorda. Você cria uma resistência e isso vai dificultar seu aprendizado. Eu já fiz isso, não me ajudou em nada. Vejo gente fazendo isso o tempo todo, não ajuda em nada. A pessoa só perde tempo. Inclusive, um dos princípios, tem vários princípios que você pode colocar em prática para aprender alemão mais rápido. Inclusive, eu vou falar sobre isso no evento a partir do dia 19 de maio, no evento gratuito que eu estou fazendo. Um dos princípios é não brigue com o idioma. Respeite o idioma como ele é. Quando você entende esses princípios, são mais de 20, você aprende de uma forma muito mais leve, mais rápida, mais natural, sem ficar se descabelando, sendo vítima do próprio cérebro, sendo vítima dos próprios pensamentos sabotadores. Então, respeite o idioma como ele é. Ich bin Studentin eu sou estudante a nível de universidade. Eu estou fazendo facu, como a pessoa colocou aqui nos comentários, né? Estou fazendo facu, né? Que a gente fala ali em português informal. Ich bin Studentin é isso. Ravili, já entendi, mas como é que eu vou falar então que eu estou fazendo um curso de alemão? Como é que isso vai ficar claro? Tem várias possibilidades de você fazer isso, várias. Eu vou te passar algumas bem recorrentes aqui, ó. Ich mache einen Deutschkurs. Eu estou fazendo um curso de alemão. Aqui está declinado no acusativo, porque Kurs é der, né? Falar palavra masculina. Você faz o quê? Einen Deutschkurs. Estou fazendo um curso de alemão. Show de bola. Muito usado, você pode já pegar essa, ficar com essa se você quiser. Ou, ich lerne Deutsch. Eu estou aprendendo alemão. Eu estou estudando alemão, porque esse verbo lernen pode ter esses dois significados. Ich lerne Deutsch. Pode ser a segunda opção também. Ou se você fala assim, poxa, mas não tem a palavrinha mesmo de estudante de alemão, o substantivo? Tem também. Ich bin Deutsch lernende. Deutsch lernende. Lernende. Ich bin Deutsch lernende. Eu sou estudante de alemão. Pega aí e dá print na tela se você quiser, que aí você pode falar qualquer uma dessas opções, beleza? Bora para a sexta. O sexto erro que você pode estar cometendo é um erro de pronúncia. E é algo muito simples. Eu vou te passar um bizu agora. Se você tiver isso em mente, dificilmente você vai ficar batendo cabeça depois com isso. Porque uma das perguntas mais comuns em relação ao idioma alemão é: como é a pronúncia do R? E a partir de agora eu vou te trazer uma clareza absurda para que você fique em paz com esse R alemão. Vamos lá. Primeira clareza que você tem que ter. Qual R? Então a pergunta nunca é: como é a pronúncia do R alemão? Qual R? Tem R que está antes de vogal, vai ser uma pronúncia, ou R que está antes de consoante, ou no final de palavras. É outra pronúncia. Então, vou repetir para você pegar, tá? Porque a primeira clareza que você tem que ter, nunca mais faça a pergunta: como é a pronúncia do R alemão? Nunca mais faça essa pergunta. Essa pergunta, ela é incompleta, ela vai te causar confusão. A pergunta ou é:
como eu pronuncio o R antes de uma vogal em alemão? Essa é a primeira pergunta que você pode fazer. Ou a segunda pergunta que você pode fazer é, como eu pronuncio o R quando está antes de consoante ou no final de palavras? Só uma dessas duas você vai fazer. Ou as duas, se você quiser, né? Beleza? É importante ter essa clareza. Agora vamos resolver a primeira pergunta? Ravili, como é que eu pronuncio R em alemão quando o R está antes de vogal? Aí você tem duas opções. A primeira opção, que é a mais fácil para todo mundo aqui que está ao vivo vai conseguir. E quem está assistindo depois também. Quando o R estiver antes de vogal, você vai fazer o R do Galvão Bueno. Quando ele falava assim, Ronaldinho. Então, ó, vibrando a ponta da língua, ó. Quando você tem a palavra Ronaldinho, depois do R não tem uma vogal, beleza. Em alemão, você pode vibrar a ponta da língua toda vez que o R estiver antes de vogal. E eu percebo que o principal erro de falante de português, nós brasileiros, quando vai pronunciar uma palavra alemã na qual o R está no começo, o R está no começo e logo depois tem uma vogal. A maioria erra nisso aí, porque faz som do H alemão. Então, em vez de falar, por exemplo, assim, Reisen, que você pode vibrar a língua para falar, você pode falar Reisen. Reisen, vai falar Reisen. Reisen. Só que esse Reisen fica parecendo o H alemão. E aí você está falando uma outra coisa. Então, às vezes, a depender do contexto, a pessoa não vai te entender. Então, como é que você resolve isso de uma vez por todas? Poxa, o R está antes de vogal, vibra a ponta da língua. Reisen. Rock, que é saia, né? Raten. Reden. Conversar. O verbo reden. Então, reden. Pronto, resolvido. Não, Ravili, mas beleza, eu quero aquele outro R. No caso, o R antes de vogal, só que aquela outra pronúncia na garganta. Primeiro que também não é muito preciso você falar o R na garganta. Porque quando você fala assim, esse R na alemão é na garganta, essa é uma explicação muito imprecisa que não vai te ajudar. Genau, que nem o Oscar colocou aí, esse R está antes de vogal, não tá? Você tem duas opções. Ou vibrar a ponta da língua, ou fazer o R que as pessoas falam que é na garganta, mas isso é impreciso, eu vou te passar uma estratégia melhor. Porque quando você tem entende como é que funciona e tem uma precisão na explicação, fica mais fácil você resolver isso, a questão. Fica mais fácil você fazer. Então, como é que você vai pensar? Não é na garganta. Não é o R. Pode até ser que a região seja a garganta, mas você vai vibrar o sininho. Você vai vibrar um local aqui, ó, dentro da boca, que se chama úvula. Mas ninguém fala úvula, né? Eu nem sabia que o nome era esse. Pesquisei já há alguns anos, aí eu decorei esse nome, úvula. Mas nem sabia que o nome era úvula. Vamos chamar de sininho. O sininho dentro da boca, que fica aqui, ó, ali, né, pregadozinho ali, aquele sininho. Você vai vibrar isso. E quando é que naturalmente você vibra isso na sua vida? Quando você faz gargarejo. Coloque um pouquinho de água na boca, faça gargarejo que naturalmente o sininho vai ficar vibrando. Só que qual é a dificuldade? Vibrar o sininho sem água e com a cabeça normal, sem estar com a cabeça para cima. Porque sem água, né, você começa a fazer isso, a boca começa a ressecar e o sininho fica com dificuldade de vibrar. Aí você tem que jogar muito ar para vibrar esse sininho. Só que aí você tem que ficar treinando isso, né? Muita gente faz isso uma vez e fala assim, eu não tenho jeito com esse R alemão, não. Eu não tenho facilidade com isso. Tá, mas você treinou quanto tempo? Não, eu treinei uma vez, mas não deu certo. Ué, claro que você treinou uma vez. Eu tive que treinar semanas, meses, isso. Todo dia eu ficava fazendo. Pra, pré, pri, pro, pro. Tra, tre, tri, tro, tru. Isso há 9 anos atrás, ficava treinando isso o tempo todo, até acostumar mais. E eu lembro que eu tinha que exagerar muito para vibrar esse sininho, porque se eu não colocasse muito ar, ele não saía. Então eu ia falar, por exemplo, o verbo reden.
Eu não falava reden, eu falava reden, forçando muito. E na época eu tava ali convivendo aqui na Alemanha com as pessoas, a galera falava assim, não precisa vibrar tanto assim não. Vibra só um pouquinho. Reden. E tá resolvido. Se você vibrar demais, fica exagerado. Aí eu falava, pô, mas se eu não colocar muito ar, nem sai. Aí a pessoa fala, aí tu tem que se virar aí nos 30 então, né? Aí eu ficava treinando, até que em algum momento acostumei bastante com isso. Então o meu conselho pra você é, quer resolver rapidinho? Faz o R do Galvão Bueno, vibra na ponta da língua quando o R estiver antes de vogal. Então, reden, rauchen, raten, né? Frau. Pronto, resolveu. Não quero esse R não, eu quero o outro R vibrando o sininho. Beleza. Também é quando o R está antes de vogal, você vai vibrar o sininho, mas treina primeiro com gargarejo, né? Fecha os olhos ali tentando ter aquela consciência do sininho. Consciência do sininho significa que você vai prestar atenção no sininho vibrando. Aí você fala, beleza, Ravili me falou para prestar atenção no sininho vibrando quando eu estiver fazendo gargarejo, que é algo que eu já sei fazer. Depois eu vou tirar a água da boca e vou fazer o gargarejo ali com a cabeça normal, né? Na posição normal, sem água. Não vai sair assim logo, vai sair travando e tal. Aí você fala, não, vou continuar aqui. Todo dia você vai treinando com sílabas, PRA, PRU, PRI, pra, pré. Ou mesmo RA, RU, pode botar no começo, né? Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Você vai treinando isso o tempo todo. Pode botar também sílabas, como eu falei, né? PRA, TRA, TRU. Vai fazendo isso, né? Tra, tré, tri, pra, pru. Coloca com umlaut também. Aí você vai indo. Aí você treina durante várias semanas e você acostuma. Agora não vem pra cá dizer que não é sua praia, que você tem dificuldade com isso e você não treinou o suficiente. Não é treinei um pouquinho, já desisto. Desisto, não vou fazer mais porque não é minha praia. Não é que não é sua praia, você tá desistindo antes. De tudo você tá desistindo antes, pelo amor de Deus. Oxi. Oscar, mas o da língua é o da garganta? Traz o mesmo som? Eu não entendi a pergunta. Mas o da língua, acho que você quer. Eu vou tentar interpretar a pergunta. Mas o da língua e o da garganta. Ok. É o mesmo som? Não. Não é idêntico. Mas todo mundo vai te entender, porque no sul da Alemanha, por exemplo, eles vibram a ponta da língua. Frau, reden. Tem vários alemães que falam assim, vibrando na ponta da língua quando o R está antes de vogal. Só que em outras regiões da Alemanha, inclusive onde eu moro, em várias outras regiões da Alemanha, já é o R vibrando o sininho. Sacou? Paula falou, na ponta da língua fica parecido com o espanhol. Não, pode ser que fique parecido com o espanhol, mas tem muito nativo que faz assim. Entendeu? Você usa aquilo que você acha melhor para você. Eu uso o vibrando o sininho que eu acho mais legal, que tem a ver com minha região. É tudo que eu consumo em alemão, de podcast, de filmes e tudo, é esse R. Agora, se eu morasse na Suíça, em outra região, eventualmente, eu ia querer falar gírias do local e a pronúncia ali mais relacionada ao local, provavelmente eu ia querer isso. Beleza? Então, é isso. Olha só. Temos aqui, então, reden, reisen, raten, rock. Não precisa exagerar. Não precisa exagerar, beleza? Não precisa exagerar, de jeito nenhum. Não precisa falar reden, reisen, raten, rock. Não precisa exagerar. Vibração um pouquinho. Dá aquela vibradinha bem rapidinho. E o som do R, e o som de R do CH, como machen, wochen. Né? Então, aí você pode chamar isso de CH rasgado. Nesse CH rasgado é quando o CH está depois de A, O e U. Né? Então você fala assim, auch, nach, nor. Como no caso aí, né? CH está depois de A. Aí de wochen está depois de O. Então, machen, wochen. Ele é rasgadinho. É como se você estivesse exagerando na palavra mar. Mar, que a gente fala em português, né? Tô em frente ao mar. Vocês sabem, né? Machen, wochen. Você dá aquela exagerada ali, beleza? Quase como se fosse para escarrar.
Bora pra sétima, gente? A gente foi tava na sexta, bora pra sétima. Ou seja, o sétimo erro, uma frase que você talvez fale errado ou já falou errado e a gente precisa corrigir isso aí. E eu vou te explicar, inclusive, a diferença entre uma e outra. Vamos lá. Imagine só que você fala assim... eu te pego, eu te busco, eu te pego. A pessoa tá te esperando na estação central, no aeroporto, e você fala assim, né? Manda o áudio no WhatsApp, escreve. Manda o áudio, melhor. Manda o áudio ali. Eu te pego. Como é que é em alemão? Você fala assim? Ich nehme dich. Eu te pego. Ich nehme dich. Não, Ravilha, essa eu já aprendi. Eu não falo assim não, eu falo outra coisa. Mas o que é que significa essa aí? Ich nehme dich. Não vai servir para falar eu te busco, eu te pego, no sentido de buscar a pessoa em algum local. Não vai servir. Mas serve para um outro contexto. Pode servir para um contexto assim. Imagine só que você tá ali vai escolher sua dupla. Em relação, vai ter um jogo, né? Cada um vai escolher sua dupla. Você já bate o olho na sua amiga e já fala Ich nehme dich. Ich nehme dich tem um sentido de eu escolho você. Tem um sentido de escolher a pessoa. Ich nehme dich. Eu vou escolher você para brincar aqui comigo e tal. Pode ser no contexto de jogo, pode ser numa relação amorosa. Então você... Imagina só que você está ficando com um cara e o cara, antes de ficar com você, estava ficando com outra pessoa e você sabia disso e tal. E aí daqui a pouco você começa a se envolver com ele começa a se envolver com você, mas só que antes ele estava um pouquinho dividido e tal. Aí você fala assim, e aí, negão? Ou vai ou racha. Decide aí, porque eu não sou mulher de ficar com um cara que tá querendo outro, né? Ali emocionalmente envolvido com outra pessoa. E aí? Aí tu dá um ultimato nele, aí ele olha pra você. Natürlich nehme ich dich. É claro que eu escolho você. Né? Natürlich nehme ich dich. Claro que eu vou escolher você. Ou ich nehme dich. Auf jeden Fall. Então, eu escolho você. Nesse contexto você pode usar tranquilamente. Mas não no contexto de eu vou te buscar. Eu te pego. Porque em português, a galera confunde em português, porque em português a gente fala muito assim. Eu te pego, pô. Eu te pego aí às 8 horas. Eu te pego aí, não sei o que lá. Eu te pego. E aí, como o nehmen, uma das traduções é pegar, muita gente fala ich nehme dich nesse sentido. Só que o verbo que você vai usar para ir buscar a pessoa é o verbo abholen. Né? Ich hole dich ab. Abholen. Beleza? Bora pro oitavo erro? O oitavo erro que você pode estar cometendo é... Imagine só que você tá grávida. Qual dessas duas opções que eu vou mostrar você usaria para dizer que você tá enjoada? Eu quero que vocês respondam agora, beleza? Coloca aí, escreve para mim. Bota o número 1 ou 2. O número 1 é a primeira, obviamente, a primeira frase. O número 2, segunda. Coloca só o número 1 ou 2. Qual opção você usaria para dizer tô enjoada ou tô enjoado? 1 ou 2. Vou esperar algumas respostas aí para ver quem é que sabe. Eu estou enjoado ou enjoada. 1 ou 2. Mir ist schlecht oder mir geht's schlecht. 1 ou 2 para dizer tô enjoada. Paula 2, Rodrigues, Rafael 2, Oscar 2, Janice também número 2, Carlos também, Creuza também. A Maiara colocou número 1. Esperar mais alguns segundos. E aí, é 1 ou 2? Beca, vou chamar de Beca. Beca colocou número 1. Clantos colocou número 1. A maioria colocou 2, né, se eu não me engano. E algumas pessoas colocaram a opção número 1. Ó, como ficou mais ou menos dividido, embora a maioria tenha colocado o número 2, eu vou passar um macete para vocês nunca mais errarem isso. Paula colocou o número 2. Beleza. Agora, vamos para resolver essa questão. Rosilene colocou o número 2 também, para falar que tá enjoada, né? Bora resolver de uma vez por todas isso? Nunca mais vai esquecer. Porque eu vou passar um macete para nunca mais esquecer.
Não tem como esquecer mais. Logo quando você começa a aprender alemão, você não aprende a perguntar para a pessoa, como é que você tá? Wie geht's dir? Aí você aprende, mir geht's gut. Eu tô bem. Né? Mir geht's gut. Eu tô bem. Como é que você tá? Tô bem. Então, olha que interessante. Quando você pergunta, wie geht's dir? E a pessoa responde, mir geht's gut. Ou você mesmo responde, né, quando alguém te pergunta, mir geht's gut. Você tá falando do seu estado geral. Quando a pessoa te pergunta isso, ela não está perguntando sobre alguma enfermidade, alguma doença específica ou etc. Está perguntando o seu estado emocional geral. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Então, a frase número 2, ela não essa frase número 2, mir geht's schlecht, ela está relacionada ao seu estado geral, de que você não está bem. Poxa, eu estou me sentindo mal emocionalmente falando. Ela é uma frase, essa segunda frase ela é mais ampla, mais geral, que pode incluir sim algum problema físico, mas pode incluir alguma coisa emocional também. Você não está bem, não está com cabeça legal, está meio triste, né, discutiu com alguém, não está legal no trabalho, você não está bem. Você está meio murucochô, está baixo astral. Na Bahia que fala essas coisas, né? Está meio baixo astral. Baixo astral, meio para baixo. Mir geht's schlecht. Não tô legal não, velho. Tô meio baixo astral. É a segunda frase. E qual é o macete, então, para te passar? O macete é esse aqui, ó. Tá no geht's. Porque o geht's, você vai usar, né? Wie geht's dir? Mir geht's gut ou mir geht's schlecht. Aqui, então, a segunda frase é o oposto de mir geht's gut. Então, ela não é específica. A primeira é específica. Mir ist schlecht, ou seja, uma frase menos recorrente, menos comum. Ela é específica para tô enjoada, com aquela sensação de vou vomitar. Aquela náusea, né, aquele mal-estar ali, que você, né, como se você estivesse prestes a vomitar. É a primeira. E a segunda é algo mais geral. Beleza? Vou repetir o macete. O macete está no verbo, está aqui no geht's. Aí você lembra, wie geht's dir? Né? Mir geht's gut, mir geht's schlecht é algo muito mais recorrente, muito mais comum de falar, tem a ver com algo mais geral. A primeira é tô enjoada, ou tô enjoado. Simples assim. Então, eu percebi que muita gente errou, algumas pessoas acertaram. Existem várias e várias e várias nuances assim, que você precisa saber para falar alemão com mais confiança. O que mina a tua confiança não é a questão de você tá estudando gramática, preenchendo a lacuna. Gramática também é importante. Mas o que mina bastante a confiança é, às vezes, não saber o que é que você vai usar. Ou, às vezes, usar, a pessoa frange, né? A pessoa frange um pouco a testa assim, não entende direito, você fala, eu acho que falei alguma coisa errada aqui. Isso mina bastante a sua segurança na hora de falar alemão. Essas nuances. E não existem só essas estratégias de saber as nuances das palavras, como várias outras estratégias, que são pontos cegos provavelmente, que você não está vendo, que eu consigo te mostrar, que eu vou te mostrar no evento Independência no Alemão. É um evento focado no imigrante. Não é quem está aprendendo alemão para turistar na Alemanha, que é oba-oba, que está no Brasil pensando em, não, aprendo por hobby aqui. Não quero saber de hobby não. Eu quero saber quem está precisando. Eu me lasquei todinho para aprender, então eu vou passar todo o bizu para a galera do que é que tem que ser feito para falar com mais confiança. Qual é a virada de chave para você conseguir falar alemão o mais próximo possível do que a galera usa. Então, nesse evento, com 3 aulas gratuitas, eu vou te mostrar os erros que você está cometendo, que estão te impedindo, é como se fosse uma camisa de força, estão te impedindo de falar alemão com mais confiança. Na segunda aula eu vou te apresentar tudo sobre o método ADD, como é que eu cheguei a essa conclusão, quais são os pilares desse método. E na terceira aula eu vou te passar um mapa, né, para você seguir e não ficar mais perdida ou perdido em relação ao aprendizado de alemão. Tudo de graça, tudo de graça. Se depois você quiser continuar com o meu acompanhamento, você pode, mas não é obrigado, você não precisa. Ravilho, mas qual a vantagem eu vou ter de participar e não dar prosseguimento? Todas. Simplesmente se agora você está no escuro e não sabe por onde começar, ou como conduzir, como seguir,
você vai entender como é que tudo funciona para falar assim, agora eu sei como é que funciona o bagulho. E agora eu vou sozinho correr atrás aqui e não vou ficar mais perdido ou perdida consumindo conteúdo aleatório na internet. Se você quiser se inscrever gratuitamente, aproveita, digita quero, eu te mando o convite no direct, você se inscreve e a gente se vê a partir do dia 19 nas aulas ali do evento. Ravile, mas eu trabalho. Você falou que as aulas são às 8 horas da manhã, como é que eu faço? Você recebe as aulas às 8 horas da manhã e você tem um dia inteiro para assistir. Aí você assiste a primeira, depois a segunda, depois a terceira aula para ter clareza em relação ao aprendizado de alemão. Só que essas aulas, elas saem do ar quando o desafio termina, quando esse evento termina, as aulas saem do ar. Então tem algumas pessoas que elas deixam para a última hora, aí quando percebe não dá mais tempo, aí me pede para se inscrever. E a minha resposta é, o evento acabou. Eu fiquei algumas semanas antes falando que vai ter o evento, e você não se inscreveu, agora você quer se inscrever, então aproveita o quanto você pode se inscrever, beleza? Elisa comentou, aí sabe como a gente pode aprender mesmo, pode confiar, galera. Obrigado, Elisa, eu bati um papo com a Elisa anteontem, foi um papo super produtivo, tá aí no feed para você assistir. E quem estiver assistindo essa live aqui em outras redes sociais, tem o QR Code na tela aí para você ler ali com a câmera do seu celular para você se inscrever. Bora pro nono erro que você possivelmente está cometendo em alemão. É um erro muito comum de vírgula. Porque você usa essa vírgula em português, mas em alemão essa vírgula não existe. E eu vou passar um bizu para vocês de vírgula aqui. Eu sei que tem gente que gosta de escrever direitinho. Olha só. Qual é a função da vírgula em português? A função da vírgula em português é colocar uma pequena pausa ali, evitar mal entendido e trazer muito essa questão mostra uma questão emocional também, a vírgula em português. E evita bastante mal entendido. Em alemão, a vírgula não tem necessariamente essas funções. A vírgula em alemão ela é muito mais fria e muito mais relacionada a separar tipos de orações do que essa função em português que está relacionada a uma pequena pausa ali, algo que vai tirar algum mal entendido e tudo mais. Não que em alemão tem uma vírgula que tira mal entendido em alemão, que principalmente quando a vírgula antes de und, porque geralmente quando você usa a palavra und, geralmente não tem vírgula em alemão. Mas você pode colocar em alemão para evitar mal entendido. Só que a principal função da vírgula em alemão é você separar tipos de orações, pedacinhos de frases ali. E aí você tem uma clareza maior. Tô vendo a frase relativa aqui, tá entre as vírgulas e tal. Vou explicar daqui a pouquinho. E tem muita vírgula que a gente usa em português, principalmente antes de palavras ali na primeira posição da frase, de advérbios de tempo, advérbios envolvendo localização e tal. A gente usa muito isso em português. Em alemão a gente não usa essa vírgula. E a gente sente falta, né? A gente fala, porra, cadê a vírgula aqui em alemão? O alemão parece que usa menos vírgula e tudo mais, mas é porque a função da vírgula em alemão é uma função muito mais seca do que em português, como se a vírgula em português fosse mais emocional. E combina muito com a gente, né? Já que a gente é emoção pura ali. E em alemão, a vírgula ela é mais seca. Tem uma função mais gramatical mesmo ali de delimitação. Então, em português, quando a gente fala assim, além disso, vírgula, aí você fala a frase. Ou você fala em português assim, hoje às 9 horas, vírgula. Hoje às 9 horas não dá mais, né? Já passou. Sei lá. Hoje às 18 horas, vírgula. Eu tenho um compromisso. Então, a informação temporal, vírgula. Em alemão, não vai rolar essa vírgula depois de elementos na primeira posição. Em alemão tem também elementos na primeira posição, justamente que é bem comum em alemão você ter verbo ali na segunda posição, né, numa Hauptsatz, numa frase ali principal. Só que em alemão, quando você tem elementos na primeira posição, você nunca vai colocar vírgula depois deles e o verbo vem ali depois. Não vai existir isso em alemão. Não existe. Então, olha só que interessante. Essa vírgula aqui em alemão, ela não existe. Außerdem, vírgula, ich habe Angst vor Spinnen. Essa vírgula em alemão não existe. Aqui é como seria em português, né? Além disso, vírgula, eu tenho medo de
de aranhas. Isso em português. Em alemão, aqui, ó. Sem vírgula, verbo na segunda posição, tá vendo? Tá vendo? Außerdem habe ich Angst vor Spinnen. Não tem a vírgula. Muito interessante, né? Muito, muito interessante. Então, a gente finalizou agora 10 frases em alemão que você provavelmente ou possivelmente, né, falaria errado, tá falando errado, enfim, e que eu espero que tenha trazido clareza para vocês. Tem muito mais que eu poderia citar outras coisas que são mais óbvias que vocês, principalmente quem já está aprendendo o idioma já há um certo tempo, vê bastante post por aí ensinando isso e tal, mas eu queria trazer coisas menos óbvias. Mas para falar de algumas coisas mais óbvias, quando você vai falar de idade em alemão, você não fala igual em português, né? Eu tenho, ich habe, blá blá blá. Você vai usar o verbo sein. Ich bin. Eu estou tal idade. Que inclusive em alemão é até mais lógico, né? Ou, por exemplo, quando você vai falar que está com frio em alemão, né? Eu estou com frio. Você não vai pensar também eu estou. Ich bin kalt. Não, você vai falar de uma outra forma, que é mir ist kalt. Né? Porque em alemão o agente externo está causando algo em você. Algo está vindo para você. Por isso que você fica no dativo. Né? Mir, para mim, está frio. Um agente externo causando algo em você. Então, mir ist kalt. Mir ist schwindelig. Né? Mir ist blá blá blá. Mir ist warm. Mir ist heiß. Então, tudo isso está relacionado a algo externo que veio para você. Um agente externo. É o quê? Que agente externo é esse? Pô, a temperatura, o tempo. Então, em alemão, não dá para falar ich bin kalt. Mas isso aí eu acho que já deve ter visto algo por aí. Me perguntaram hoje nos stories, né? Poxa, mas como é que eu uso weil em alemão? Esse porquê de explicação e tal. E aí, a palavra weil, quando você usa ela, o verbo que estaria na segunda posição sempre tem que ir para o final da frase. É algo que é muito difícil de acostumar, porque em português a gente não faz isso, né? Então você fala assim, ich komme nicht mit. Né? Ich komme nicht mit, eu não vou junto. Por que você não vai junto? Weil ich keine Lust habe. Genau, weil ich keine Lust habe. Olha o habe lá no final. Mas o que é que muita gente faz? Coloca na segunda posição. Weil ich habe keine Lust. Mas tá errado. Porque a palavra weil forma Nebensatz e aí esse verbo tem que ir lá pro final. É um outro erro comum também. Um outro erro comum que eu poderia citar é quando você fala assim, eu sinto falta de você. Eu sinto sua falta, né? Eu sinto sua falta. Aí você vai traduzir para o alemão. Eu sinto sua falta. Eu sinto em alemão ich fühle. Ich fühle sua falta. Deine Abwesenheit. Eu sinto sua falta. Cara, a galera não fala assim. Sou estranho, sou meio formal, muito estranho, sacou? Ich fühle deine Abwesenheit. Como é que a galera vai falar isso, então? Vai falar, não vai usar o substantivo falta, né? Porque em português a gente fala, eu sinto sua falta, e a gente usa o substantivo falta, né? A falta, eu sinto sua falta, substantivo. Só que em alemão, eles vão falar mais de modo verbal, usar o verbo, não vai usar o substantivo na frase. Não vai usar a palavra falta. E vou te falar, isso que eu acabei de falar é muito comum. Ou seja, em vez de usarem o substantivo, vão falar de forma verbal. E muita coisa que em português é o oposto, que a gente usa muito o substantivo, em alemão é muito usado... Ou quando às vezes em português a gente usa o verbo, aí em alemão é usado o substantivo. Eu percebo isso com muita frequência. Às vezes em português a gente usa o verbo. Aí a mesma frase em alemão, com o mesmo sentido, já está usando o substantivo. Und umgekehrt, né? E aí, em português, às vezes a gente usa o substantivo, como é o caso de eu sinto sua falta. Em alemão, já usa o verbo, como a Gise Corrêa colocou, ich vermisse dich. Genau, é o verbo vermissen. Ich vermisse dich. Né? Eu sinto sua falta. Oder como a Beca colocou aí, du fehlst mir. Genau, pode ser também. Você faz falta para mim. É uma possibilidade também, né? Você faz falta, du fehlst mir. Tá certo também. É algo que em português a gente acha um pouquinho estranho, né? Essa forma de pensar. Mas em alemão é muito comum essa construção também envolvendo o dativo, né? Du fehlst mir, né? Para mim você tá fazendo falta e tal. Giz, eu erro muito, mas estou aprendendo.
Obrigada. Por nada. Maior prazer. No começo parece difícil, mas conforme a gente vai tendo contato, vai ficando natural. Antes que não. E é importante você ir pegando esses bizus aqui que eu trago, uma forma de pensar o idioma, porque isso vai acelerando, vai pegando. E no evento vai ser muito mais intenso, é coisa de explodir sua cabeça. Você sai assim, caralho, meu Deus do céu, que loucura é essa? Você quer anotar tudo, só na primeira aula do evento. Eu te passo dezenas e dezenas de expressões. Ainda te passo uma possibilidade de você pegar tudo pra você. Você pega tudo pra você e consegue colocar em prática. Só na primeira aula já é muito conteúdo de valor. Na segunda mais ainda, na terceira mais ainda você ganha meu e-book gratuito. É um e-book que eu não vendo, não divulgo fora. Você vê que eu nunca divulguei meu e-book fora, nem nunca vendi. Mas quem participa do evento automaticamente ganha de graça o e-book. Se não se inscreveu ainda, digita quero para receber o convite, porque o evento está chegando, beleza? O que significa then? Significa pois. Em muitos contextos é sinônimo de via. Soa levemente mais formal do que via. Via do povão, é o porquê de explicação do povão. E o then, não é que é formal e uma palavra difícil de ser utilizada, não é isso. Só que ela é menos frequente do que then. E a palavra then, ela tem uma facilidade pra gente. Por quê? Fala, Oscar, começa dia 19 de maio. Beleza? Dia 19 de maio começa. 19, 21 e 23. Mesmo que você não tenha tempo para assistir a aula às 8 horas da manhã, você pode assistir ao longo do dia, beleza? A última vez que eu fiz esse evento foi em janeiro. Foi um sucesso, loucura. E eu estou fazendo agora, depois de 5 meses, estou fazendo de novo, né? A partir do dia 19 de maio. Então, raramente eu faço esse evento, mas é uma possibilidade de trazer para vocês um conteúdo de valor ali nessa semana ali do evento. Beleza, mas vamos falar então do then, só para finalizar a lógica, que eu não terminei de responder. Então, then, você pode sim usar no lugar de via, só que é mais fácil ainda pra gente, porque o verbo vai ficar numa posição confortável. Então imagine só que eu quero falar assim, eu não vou junto porque eu tô sem vontade. Não quero ir não. Não vou junto porque eu tô sem vontade. Bora usar primeiro com via. Ich komme nicht mit, weil ich keine Lust habe. Olha o verbo habe no final, né? Agora vamos usar o then. O sentido vai permanecer, mas a construção da frase vai ser mais fácil para falante de português. Ich komme nicht mit, eu não vou junto, denn ich habe keine Lust. Denn ich habe keine Lust. Então a palavra then, depois dela, você forma o que a gente chama de Hauptsatz, né? Tudo junto, Hauptsatz, que é uma frase com início, meio e fim. É uma frase que você lê, você entende e você percebe que não está faltando mais nada. Ela é o oposto de uma Nebensatz. Nebensatz você pode traduzir como oração subordinada, ou seja, é um pedaço de frase que sozinho, na maioria das vezes, sozinha não faz sentido. E você precisa de um outro pedaço para fazer sentido. Já a Hauptsatz faz sentido. Por exemplo, o que a grafa Alice, deve ser Alice, né? O que a Alice colocou, Ich komme nicht mit. Isso aí é uma Hauptsatz. Você lê e faz sentido. Você poderia até colocar um ponto. Mit não é só com T. Você coloca um ponto ali. Ich komme nicht mit. Eu não vou junto. Se você quiser justificar, bota uma vírgulazinha ali. Weil, porque ich keine Lust habe. Ou ich keine Zeit habe. Não tenho tempo, sei lá o quê. E com then, você pode colocar vírgula também. Pode não, deve colocar vírgula, né? Ich komme nicht mit, vírgula. Denn ich habe keine Lust. Keine Zeit. Kein Geld. Às vezes você escolhe sua justificativa, beleza? Gente, então é isso. Hoje foi bem produtivo. Várias frases aqui. Quem chegou do meio pro final, recomendo você assistir a live, porque eu trouxe pra você aqui muita coisa de valor, tá? Espero que eu tenha agregado. Beijão pra vocês e até hoje às 8 horas da noite. 8 horas da noite tem live, tá? Mas sexta-feira, Ravi, dá um descanso pra gente. A gente quer curtir, não sei o que, isso aqui. Eu também quero. Mas é um aquecimento pro evento do dia 19. Eu quero me aproximar mais de vocês. Entregar mais valor para que a gente se encontre no dia 19 ali com gorro de gás. Para eu entregar o ouro a partir do dia 19, beleza? Valeu, Oscar. Tamo junto. E a gente se encontra hoje às 8 horas da noite.
Por nada, Alice. É nóis.